Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial desse domingo aqui. A gente firmou o compromisso ontem e você está aqui cumprindo, né? Logo de manhã, querendo saber mais um pouquinho sobre o que acontece no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar nos temas que a gente vai falar hoje. São temas bem relevantes e você vai entender o porquê. Você acha que o Bolsonaro deveria voltar ao Brasil? Você acha que ele deveria sair dos Estados Unidos e voltar ao Brasil? Eu vou te explicar o porquê esse tema vem ganhando repercussão e quais os posicionamentos. Mas antes de entrar no tema, coloca aí no comentário, sim, Bolsonaro deveria voltar ao Brasil, ou não, Bolsonaro não deveria voltar ao Brasil, deveria esperar a poeira baixar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? Então seja muito bem-vindo, prazer estar com você aqui. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. Nosso canal é um canal de análise política, tá? É um canal de opinião. Eu vou te dar minha opinião jurídica, política e filosófica do que está acontecendo na política brasileira, tá certo? E vamos começar falando de Bolsonaro retornando ao Brasil. Vamos entender um pouquinho isso aqui, tá? Essa matéria é do jornal Metrópolis. É uma postagem do ex-presidente Bolsonaro, que num jantar ele está conversando com empresários e ele só fala que I will be back, né? Ou seja, eu vou estar de volta. Dá uma olhadinha aqui. A palavra de inglês de hoje é I came back. I came back, que significa eu vou voltar. Então, Bolsonaro anunciou que vai estar de volta. O Flávio Bolsonaro tinha dado até uma data, dia 15 desse mês, Bolsonaro estaria de volta. Depois ele teve que repostar dizendo que é a vontade de ter o pai aqui de volta, mas que realmente essa data não era oficial. E por que eu estou te dizendo que há ainda especulações sobre a volta de Bolsonaro, se Bolsonaro realmente vai voltar agora ou ainda não, se ele vai aguardar um pouco mais? Dá uma olhada nessa postagem aqui do Ed Raposo. O Ed Raposo, para quem não sabe, ele é comentarista, tá? E tem um canal do YouTube muito grande aqui no YouTube, tem um canal aqui no YouTube muito grande. Olha só o que o Ed Raposo escreveu. O sonho do ex-presidiário e da esquerda como um todo é prender Bolsonaro por conta das tais joias, nem que seja por um dia, tanto pela questão midiática quanto pelo simbolismo. Jair Bolsonaro se tornaria, então, um ex-presidiário ladrão, o que na cabeça deles invalidaria chamar o atual presidente disso. Por essas e outras razões que mudei minha opinião. Se eu fosse Jair Bolsonaro, não voltaria para o Brasil antes do fim da CPMI. Estão abrindo a CPMI das joias. Não sei se vão conseguir assinaturas. Talvez sim, talvez não. O governo Lula levou mais de 500 joias, ele colocou no acervo deles. O TCU fez apuração e, inclusive, várias joias não foram devolvidas. Mas o TCU apurou que o Lula e a Dilma, na época deles, pegaram por engano. Então, não teve sanção, não teve a mídia fazendo todo esse escarcéu, não teve nada disso. Eu já falei para vocês que no Brasil a gente tem um presidente interino, né, que é o Bolsonaro. Ou seja, a mídia se preocupa tanto com o Bolsonaro porque sabe que Lula não se sustenta. Lula não tem força para vir para um segundo mandato e muito menos para enfrentar Bolsonaro. Então, a mídia tenta desconstruir a imagem de Bolsonaro todo o tempo. Se não fosse o caso de Lula passar por tudo que ele passou, da questão das joias, ter retirado joias, guardado no cofre, eu até justificava os ataques a Bolsonaro, mas espera aí, a gente vê que isso aqui é uma verdadeira cortina de fumaça. O que o Ed Raposo aqui falou? Ele falou o seguinte, e aí eu quero ver se você vai concordar comigo ou não. Ele falou que, nem que seja por um único dia, se Bolsonaro for preso, acaba a narrativa de chamar o Lula de ex-presidiário e aquela narrativa de que Lula é diferente de Bolsonaro. Também foi preso, ambos já respondem na justiça e já foram presos e são ex-presidiários. Mas Ed Raposo não é o único não, tá? Olha só o que esse internauta aqui também escreveu. Bolsonaro precisa ficar fora do Brasil, até que a direita se fortaleça no Congresso. A vinda dele só vai distrair o povo das pautas importantes. Nesse momento,
A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, tá, pessoal? É o foco, a pedra no sapato do desgoverno atual. Estão sem sinal Wi-Fi de tanto medo das revelações. Ou seja, agora eles temem que Bolsonaro retorne ao Brasil. Só que o buraco é um tanto quanto mais embaixo. Por quê? Porque tem todo um aparato estatal do lado deles. E vocês vão entender aqui o porquê. Olha só essa matéria aqui, que é do Terra Brasil Notícias. Polícia Federal deve pedir a prisão de Bolsonaro até abril, com base no caso das joias. É lógico que a defesa de Bolsonaro vai ter que usar a decisão do TCU que beneficiou Lula e Dilma, falando, opa, peraí, Lula e Dilma pegaram as joias, não devolveram, então por que esse tratamento diferenciado? É lógico que a defesa vai fazer. Mas a Polícia Federal tem esse poder de fazer esse pedido, porque tem uma teoria dentro do direito penal, que é a teoria da evasão do distrito da culpa. O que é a teoria da evasão do distrito da culpa? Você tem um crime que tem indícios de materialidade e prova suficiente da autoria. Indício suficiente da autoria e materialidade. O que é isso? É um crime. Você pegar um bem, que existe uma norma que diz que não pode ser pego, e colocar no acervo pessoal. Pode ser configurado um crime? Nesse caso aqui, por ausência de norma específica, é questionável. Mas como pode ser questionável para sim ou para não, a Polícia Federal vai usar isso contra Bolsonaro. E a autoria foi o Bolsonaro? Em tese, se a joia está com Bolsonaro, sim, há a prova da autoria. Então, eles vão usar isso. E o que é o princípio da evasão da culpa fala? O princípio da evasão da culpa fala que tem prova de autoria, indício suficiente de autoria e prova da materialidade, e que você fugiu para não responder por isso. Porque alguém aqui dentro do Brasil responderia isso. Você está fora, você está evadindo para não responder, para não mostrar a sua culpa, tá? Tem base jurídica? Tem. Tem fundamento jurídico? Tem. Inclusive, é uma tese já consolidada no STJ já há algum tempo, tá? Então, teses do STJ sobre a prisão preventiva. A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. Ou seja, o STJ já deu isso aqui antes de tudo isso que aconteceu. E sim, se eles entenderem que a prova suficiente materialidade, autoria, eles podem usar esse argumento de Bolsonaro não estar no Brasil para pedir a prisão do Bolsonaro. E o que é grave, porque a gente sabe que tem sim uma conotação política. Tanto é que o STF já anunciou que tem maioria para fazer o pedido de prisão de Bolsonaro com base nas joias. Então, assim, você viu todas as invertidas. Vamos falar que é genocídio por causa da Covid. Não deu certo. Vamos falar que os atos de 8 de janeiro foram culpa do Bolsonaro. Não deu certo. O tiro saiu pela culatra. Agora quem está na mira são os petistas. Agora vamos inventar uma coisa. Achamos as joias. Tá, então eles ignoram todo o fato do lulopetismo, da Dilma terem ficado com milhares de joias. Ignora isso, esquece isso, mas o Bolsonaro é o criminoso e nós vamos pegá-lo por isso. Essa é a ideia deles, tá bom? Agora eu vou partir para uma outra matéria com vocês. Analise isso aqui que é importante. Vamos falar da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Olha essa matéria do jornal Cidade Online, tá? Apesar de tudo que está acontecendo, muitas pessoas agora estão voltando para a rua. Destemidos, patriotas voltam para a porta do quartel e iniciam movimentos por CPMI de 8 de janeiro. Veja o vídeo, tá? Então tem o vídeo aqui onde eles estão cobrando. Aqui eu não vou colocar o vídeo não para não se estender, um vídeo um pouco extenso. Mas eles vão para a rua, vestidos de verde e amarelo, se movimentando e querem agora manifestar pela CPMI. Vamos dizer que é antidemocrático pedir uma CPMI? Vamos dizer que é antidemocrático fazer manifestação?
Vão dizer que é antidemocrático pedir CPMI? Será que vão mandar prender esses aqui também? Dá uma olhada. Esperidião Amin quer a instalação de CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Essa matéria foi publicada no Agência Senado, tá? E o senador Esperidião Amin discursou de novo em plenário e pediu providência do Rodrigo Pacheco, que está segurando o processo somente para que o Lula ganhe tempo para retirar as assinaturas. Mas eu já vi que eles estão desistindo, não vão ter força suficiente para retirar a assinatura. A cada uma que ele tira, outra assina, tá? Então, não tá fácil a vida do Lula com relação a essa CPMI aí. A Jaqueline Loyola, que é uma internauta, ela publicou o seguinte: Gaúchos no Parcão, 11/3/2023, ou seja, ontem à noite que ela postou isso aqui. Sábado à tarde, vamos voltar a sair nas ruas de verde e amarelo em Porto Alegre. Esse vídeo aqui, eu vou colocar esse trechinho aqui para vocês. 13, 4. Porto Alegre, dia 11 de março de 2023. O povo gaúcho aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, que sirva de exemplo para todas as pessoas. Saiam para as praças com a camisa do Brasil. Nós somos a maioria nesse país. Nós temos que mostrar que nós somos a maioria e não ao campo de concentração. Liberdade para aquelas pessoas que estão presas inocentemente e queremos a CPMI já. Todas as praças do Brasil que sirva de exemplo. Praça da Restinga, Safira, Leopoldina, toda a comunidade de Porto Alegre e do Brasil. Vamos sair às ruas, porque se nós ficarmos com medo em casa, o comunismo vai nos engolir. Não ao campo de concentração! CPMI já! Liberdade! 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 Pautas muito bem definidas, né? Agora basta o STF falar que essas pautas são ilegais. Vamos lá. Quais são as pautas? Primeiro, liberdade para os que foram presos injustamente. Não estamos falando para quem atacou, não. Estamos falando para quem foi preso injustamente. Tem Uber que foi preso, tem gente que chegou nos dias, no dia posterior aos atos de invasão. Enfim, essas pessoas foram presas injustamente. Então, não. Queremos liberdade. Essa é uma pauta. Segunda pauta, CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, instauração. Afinal, essas pautas são justas. O que eu tenho aqui para pôr de ponto de reflexão para vocês? Aqui o pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, falou que vai se manifestar nas praças. Enquanto que a matéria que eu trouxe anteriormente diz que o pessoal vai se manifestar nos quartéis. Eu acho que não deveria ser na frente dos quartéis. Até porque eu acho que não se justifica mais, tá? Não se justifica, não há justificativa. Eu acho que os militares não vão dar apoio para manifestações. Então eu acho que tem que ser nas praças, de modo ordeiro. Vão fazer a manifestação, que é lícita, é justa. Notifique os órgãos públicos, tá? Porque a própria Constituição fala que você só tem que ter uma notificação prévia. Ou seja, é livre o direito de manifestação, você só tem que ter uma manifestação prévia. Faça um documento, vai lá, manda para a prefeitura da sua cidade e fala: nós vamos nos manifestar. As pautas são a liberdade dos presos injustamente, as pautas são a abertura da CPI dos atos do dia 8 de janeiro e ponto. Agora vamos ver se a gente está realmente numa democracia ou se novamente vão tomar medidas ditatoriais e vão tirar o povo do direito de manifestação deles. Vamos estar acompanhando tudo isso aí e trazendo informações para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus possa te abençoar muito. Eu volto ao meio-dia trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? E que seu domingo seja muito, muito abençoado e que Papai do Céu possa estar do seu lado, trazendo sempre bênçãos e mais bênçãos para você e para sua família e trazendo sempre muita e muita saúde, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, volta ao meio-dia.